Nessa aula a gente vai falar da famosa lei de Benford, também conhecida como lei do primeiro dígito. Curioso, curiosa? Eu vou contar a história para vocês e também vou mostrar de uma maneira mais formal, tá? A lei de Benford, mas antes eu gostaria que você entendesse. Vamos entender intuitivamente como é que ela funciona, né? É basicamente assim, vamos lá. Imagina uma coleção de dados, qualquer tipo de dado. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que numa determinada prefeitura você tenha vários terrenos sem construção, tá? E existe aí uma lista onde vai dizer assim, olha, um terreno tem 150 metros, vamos falar em metros quadrados, o outro tem 320, outro terreno tem 1.270 metros quadrados, outro terreno tem 120 metros quadrados, o outro tem 900, enfim, você tem aí uma infinidade de terrenos, tá? Então, para você entender por que chama lei do primeiro dígito e do que trata a lei de Benford, estão sendo analisados estes algarismos aqui. É o primeiro algarismo, tá? Então, o 1, o 3, o 1, o 1, aqui no caso o 9. Então, o que está se verificando aqui? É qual a probabilidade desse algarismo aqui, olha, tá certo? Ser 1, qual a probabilidade desse algarismo ser 2, e aí surge esse gráfico. Então, observa que à medida que aumenta, né, aqui o valor numérico, você vai tendo uma queda, vai diminuindo o percentual, a probabilidade desse número aparecer. Quer dizer, a probabilidade de aparecer o 9 é 4,6%. Tá certo? Curioso, né? Esquisito isso. Porque se você tivesse 9 bolinhas aqui, né, e fosse fazer um sorteio, a probabilidade de sair qualquer uma das bolinhas é igual. Então a chance de sair um 9 ou de sair um 1 é a mesma. Mas isso é muito diferente de uma listagem de terrenos, de uma listagem de notas fiscais emitidas por uma empresa. Você está entendendo? De uma listagem de dados que foram levantados numa pesquisa científica. Está me entendendo? Então, esse tipo de lista, esse tipo de conjunto de dados difere deste universo, por exemplo, das 9 bolinhas que eu te dei o exemplo aqui, né? 9 bolinhas, qual é a chance de sair? Qualquer uma delas é a mesma, 11,11% aproximadamente. E justamente o que Benford descobriu é o seguinte, o 1 tem uma ocorrência maior do que os outros, né? O 1 aparece com maior frequência na primeira casa, né? Por que será isso? O que ele fez então? Ele começou a investigar outras coleções de dados e, pegando diversas coleções de dados, esse fenômeno, vamos chamar assim, se repetia. Então, na verdade, não vou dizer que isso é uma prova cabal, não é uma demonstração, né? Mas dá para fazer, é um princípio, ou seja, a gente está vendo que aquilo é daquele jeito. Pode-se talvez não saber exatamente por que funciona assim, mas funciona assim. Daqui a pouquinho eu coloco algumas características aí para você entender aonde, em que tipo de listagem de dados, né, isso poderia funcionar. Beleza? Bom, como é que foi descoberto isso, né? Então vamos lá, lá em 1937 o Benford teve acesso aí a um material escrito pelo Newcomb, que era um astrônomo, que em 1881 teve a primeira sacada. Ele ia numa biblioteca consultar lá a tábua de logaritmos. Era um livro, né? Antigamente não tinha esse smartphone com a calculadora científica embutida, então o sujeito precisava usar uma tábua de logaritmos. E aí ele observou no manuseio daquele livro que as primeiras páginas estavam mais gastas, quer dizer, as pessoas passaram mais com a mão por ali. E o final do livro ia ficando cada vez mais fraquinho, ou seja, praticamente zerada a página, ninguém mexeu naquilo. E ele fez algumas anotações a respeito disso. O Benford, mais adiante, o que ele sacou? Essa incidência, então, do número maior, ele falou, deixa eu ver outras coleções, e foi lá e estudou diversas coleções de dados e eis que a coisa funcionou e quase que sempre nesse padrão. Óbvio, esses resultados aqui não são sempre os mesmos para todas as listas, mas é muito próximo, é muito parecido, tá? Então vem aí a lei de Benford, também conhecida como lei do primeiro dígito, né? E vamos lá.
Como é que ele fez? A partir da observação desses gráficos, ele bolou aqui uma lei, podemos chamar de função, né? Onde D seria o primeiro dígito. Então, veja bem, no número 1580 o primeiro dígito é 1, no número 7870 o primeiro dígito é 7, é esse dígito que nós estamos observando, tá? Não importa o tamanho do número, tá? Mas sim o primeiro dígito do número. Então, D vai ser o primeiro dígito significativo, o zero está excluído, ok? Ele tem que ser um número natural, claro, se é um algarismo, tá? É um número natural, entre 1 e 9, beleza? E aí, veja bem, a probabilidade, tá certo, de ocorrer esse dígito, ou seja, a probabilidade de 1, ou de 2, ou de 3, dependendo do valor de D, vai ser dada por logaritmo de 1 mais 1 sobre D, onde D, então, é o tal dígito, tá certo? Que está em estudo. Como é que ele chegou a isso? Gente, isso aqui é um modelo. Ele pegou esse gráfico, olhou e falou, cara, isso aqui é logaritmo, né? Essa sacada, né? Essa queda, ele falou, isso aqui deve dar para escrever uma função de logaritmo. E provavelmente ele foi estudando e chegando nessa fórmula bonita aqui. Beleza? Então, quando você vir este gráfico com esses valores, veja, esses valores são obtidos com este cálculo, tá? Não necessariamente você vai ter em todas as coleções de dados 30,1%. Vamos falar que pode dar 30, 29, 28, 32, enfim, vai estar numa certa faixa ali, um certo erro, tá bom? Então, isso aqui foi só uma maneira de formalizar e ter um padrão comparativo, ou seja, você vai comparar outras listas de dados com esse aí. Beleza? Muito bom. Então vamos entender agora para funcionar isso aqui. Vou te dar um exemplo primeiro de onde não vai funcionar. Por exemplo, se você pegar uma coleção de dados, as altura, tá? Medida em centímetros, de todos os alunos de uma escola. Todos os alunos, vamos pegar do ensino médio de uma escola. Ora, tem gente com mais de 2 metros? Tem, mas é uma minoria. A grande maioria vai ter 1 metro e alguma coisa. Então o primeiro dígito sempre vai ser 1. E muito provavelmente não vai ficar em 30%, vai ficar em, sei lá, 80%, 90% o primeiro dígito. Vai fugir muito ao gráfico. Então é uma coleção de dados que não vai funcionar, tá certo? Então tem algumas regras para essa lei funcionar, tá bom? Muito bem. Então, quais são? Aonde que eu busquei isso? A minha fonte aqui foi anibo.com.br, é uma empresa aí que faz, dá assessoria para contadores, então mexe com contabilidade de empresas, tá certo? E para funcionar, vamos lá. Primeiro temos que entender que isso é um princípio estatístico, quer dizer, não é uma demonstração, né? Você não prova, é um princípio, você sabe que funciona, beleza? Muito bem. Os números gerados têm que ser de forma natural. O que quer dizer isso? Você vai, por exemplo, emissão de nota fiscal numa loja. Não existe uma ordem para a nota fiscal, né? Você não vai botar as notas, por exemplo, em ordem crescente. O que é uma ordem natural? Vai entrando cliente na loja e vai comprando. Um compra R$500, o outro compra R$150, o outro compra R$8,70, enfim. Cada nota fiscal vai sair com um valor. Beleza? Então, isso é uma ordem natural. Não há valor máximo definido. Beleza? Então, não é assim, nas notas fiscais só pode ter nota até R$100. Não, se o cara pode levar a loja inteira, tá certo? Então, não há um valor máximo, não há um teto definido. Então, são regras para que essa lei vá funcionar. Números com 4 ou mais dígitos. Então, se você observar apenas números com 2, 3 dígitos, pode ser que não funcione. Com números com 4 ou mais dígitos, então, vamos falar a partir de 1000, né? Tá certo? Com 4 ou mais dígitos, você tem uma chance maior de funcionar. E um mínimo de 1000 registros, quer dizer, na sua listagem não basta ter 10, 20, vou continuar no exemplo aí das notas fiscais, 10, 20 notas fiscais, mais de 1000. Aí, cara, praticamente em todos os estudos que o Benford fez, né, em todas as listas que ele estudou, você vai ter basicamente essa curva. E para que serve isso, né? Então agora é que entra a questão, e por isso essa lei ficou famosa. Vamos direto no calo, imposto de renda. O sujeito faz a declaração de imposto de renda, né? Então veja bem, tem um monte de números no imposto de renda, é um ano de coisas que aconteceram.
Você joga todos os números no computador. Na verdade, o próprio cliente, quando declara hoje, já coloca esses números no computador, quer dizer, de graça. Já deve ter um aplicativo que faz isso. E, gente, creia, na maioria dos casos é obedecida essa lei. E aí, como é que a Receita Federal pode usar isso aí? Veja, imagina que você tem, eu vou inventar números aqui, só para exemplificar, né? Um auditor da Receita tem que analisar uma lista de 5 mil impostos de renda, tá bom? Então, ele é um auditor, deram lá um trabalho para ele, 5 mil impostos de renda para você fiscalizar. Óbvio que não há tempo para isso, ele não vai conseguir resolver essa tarefa, né? Ele vai analisar algumas, mas eis que ele joga no computador. E dessas 5 mil, aparece lá 500 em que o gráfico foge muito a esta lei. Foge muito, né? Aqui ele vai ter, sei lá, muitos quatros, poucos uns, então destoa. Quer dizer então que aquela pessoa fraudou imposto de renda? Não, mas destoou. Com isso, vamos dizer, ele tinha 5 mil para analisar, ele já passou numa peneira, tá certo? Daí vem o conceito de malha fina, a malha da peneira, né? A malha fina, os buraquinhos são menores. Então o que acontece? Ele já tirou 4.500 e falou, isso aqui eu não vou nem olhar. A probabilidade de estarem corretos é grande. Agora nesses aqui, estão fraudados? Não, não quer dizer que estejam fraudados. Mas há chances de ter erros ou mesmo fraude. Você está entendendo? Então, o que ele vai fazer? Ele, com isso, selecionou, é uma ferramenta que ajuda a diminuir o trabalho dele. Ele selecionou uma parte para, naqueles elementos ali, então, ele finalmente auditar. Ali ele vai olhar um por um com calma para ver se houve alguma adulteração. Você entendeu? Tem outras coisas, por exemplo, dados para pesquisa científica. Gente, pesquisa científica, o cara vai lá, vai provar que determinado remédio, por exemplo, não faz mal. Então, é um monte de gente que é pesquisada e um monte de dados. Normalmente, esses dados também, pela quantidade, e obedecem, né, todas essas condições aqui, vai dar um gráfico parecido com esse, tá certo? Então, se destoar, opa, será que aqui não houve ou um equívoco? Ou será que esse cientista não fraudou, ou essa empresa não fraudou os dados para que o tal remédio fosse aprovado? Na descrição desse vídeo tem um link para um exercício, para uma questão que a gente bolou, onde você vai, baseado na lei de Benford, trabalhar com logaritmos, tá? Logaritmos e operações com logaritmos. Tá aí uma ideia de questão. Se já existir, por favor, alguém lá no comentário fala, olha, professor, eu já vi essa questão em tal lugar. Se você entendeu a lei de Benford, entendeu em que ocasiões que ela pode ser usada e como ela pode auxiliar em algumas situações, tá? Por favor, deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos isso aí, que é uma informação bacana, é importante conhecer. E inscreva-se no nosso canal para receber outros vídeos, beleza? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.